Dakota Johnson veio a público recentemente falar a respeito do fiasco de Madame Teia e não, pessoal, ela não está disposta a aceitar o pepino da responsabilidade sozinha. Não, ela não aceita a culpa por este fiasco e vai empurrar aí realmente, poxa vida, esse problemão pro traseiro dos verdadeiros culpados. Vem cá. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo o Gigante Johnson e estou aqui com Dakota de Barro. Fala galera, beleza? Quem fala é Dakota Fanning de Barros, tudo bem com vocês? Eu fui ao cinema, eu assisti Madame Teia e inclusive foi num momento do nosso canal aqui no YouTube que as coisas ainda não tinham pegado tração, a gente não tava conseguindo crescer e engrenar. Eu sei que o último mês foi meio travadão também, inclusive muito obrigado por 113k, mas fato é que o vídeo de Madame Teia que a gente fez aí, ó, sei lá quanto tempo, mais de um ano atrás, foi fundamental para que as coisas começassem a andar num caminho mais positivo, né, melhorando aí o nosso saldo com relação a resultados do YouTube. E se não fosse a performance pífia dessa senhora e toda a equipe de produção nos cinemas, provavelmente a gente teria demorado um pouquinho mais para bater 100k. Mas vem cá, uma coisa é o sucesso que nós fizemos com aquele vídeo, Duda, bota thumb na tela, por favor, se possível. Outra coisa é o fiasco da Sony nos cinemas, que certamente foi muito bem personificado pela Madame Teia, pelo produto em si. Dakota Johnson não parece estar disposta a tancar aí o problemão, né, a aceitar a culpa dessa parada toda sozinha, e ela deu um depoimento muito interessante que a gente vai dar uma lida, mas antes disso, recadinho muito especial. Vocês sabem que nós aqui neste canal possuímos uma parceria incrível com o professor Thiago Spiked, correto? Então hoje eu quero te passar uma dica absurda, anota aí, ó, presta atenção, thiagospiked.kebook.com.br ou então comodesenhar.net. É óbvio que eu já deixei, eu não, né? O Barros que faz essa parte mais de logística, mas os dois links estão aqui no primeiro comentário fixado e é óbvio que eu vou te explicar do que é que eu tô falando. Nestes links absurdos do professor Thiago Spiked, você vai encontrar diversos cursos de desenho que ele ministra, como por exemplo, Fundamentos do Desenho, História em Quadrinhos, Pintura e o Profissão Desenhista, que ensina como trabalhar profissionalmente. O professor Thiago tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Neste ano de 2025, nós atualizamos as aulas do módulo Pintura Digital 2.0, além do plantão de dúvidas semanal com os alunos. Nós também reinauguramos a nossa comunidade para que os alunos possam interagir e trocar experiências. Então isso significa que se você ainda não é aluno e está chegando agora para estudar desenho com o professor Thiago incrível, você vai pegar certamente a melhor fase possível, porque isso aqui é um material, isso aqui é um produto que simplesmente não para de ser aprimorado, não para de evoluir, tá bom? Portanto, vou te lembrar mais uma vez que os links especiais estão aqui no primeiro comentário fixado. Barros fez essa parte de logística, Barros colocou ali, bonitinho. Burocracia, o link tá ali. Tudo colocadinho, tá te esperando. Estude desenho agora, da melhor forma possível, com o professor Thiago Spiked. Que maravilhoso que você recebeu essa mensagem, muito obrigado por isso. Barros foi no cinema ver a Madame Telhas. Nunca assisti esse filme na minha vida. Você tá errado e perdeu um belo de um abacaxi que nem a protagonista gosta. Dakota Johnson não assume culpa pelo fracasso de Madame Teia e critica os tomadores de decisão de Hollywood por não terem um pingo de criatividade. A matéria é do site That Park Place e, conforme vocês podem ver, começa com uma belíssima foto da própria Dakota, que inclusive quem sempre elogia é o meu irmão, o incrível Gabriel Alba. Um beijo, Gabriel. Dakota Johnson finalmente está falando abertamente sobre o desastre
desastre comercial e de crítica que foi Madame Web, da Sony, e ela está deixando claro que não acredita que a culpa recaia sobre seus ombros. E convenhamos, se você também assistiu ao filme, você sabe que ela manda muito bem no que compete à parte dela. Ela é uma moça muito bonita, ela é uma ótima atriz, com um péssimo texto pela frente, quer dizer, fica difícil de se virar diante de uma estrutura tão precária. Em uma nova entrevista com o Los Angeles Times, conduzida como parte de sua turnê de imprensa para o próximo filme da A24, Materialists, que inclusive ela tá filmando junto com o Pedro Pascal, tá bom? Essa desgraça de homem tá em todos os projetos, em todos os filmes, em todas as séries, mas vamos torcer pra ser legal porque a Dakota precisa mesmo dar uma levantada. Johnson falou sobre a dinâmica dos bastidores que contribuiu para o lançamento tão difamado de Madame Teia, sugerindo que a interferência do estúdio e a falta de visão criativa foram os principais culpados. E mais uma bela imagem de Dakota Johnson na tela, moça muito formosa, moça muito bonita. Aspas para Johnson: não foi minha culpa, disse ela sem rodeios. Há uma coisa que acontece hoje em dia: muitas decisões criativas são tomadas por comitês ou por pessoas que não têm a mínima veia criativa, e é muito difícil fazer arte dessa maneira, ou mesmo fazer algo divertido dessa maneira. Fecha aspas para ela. E é muito interessante esse trecho, porque o que seriam esses comitês? Talvez os próprios engravatados, as pessoas que estão no comando da bufunfa, tomando decisões criativas quando deviam estar se preocupando apenas com a parte burocrática, apenas com as decisões comerciais. Mas nós sabemos muito bem que, em se tratando de 2022 para cá, 21, 20, provavelmente antes, existe um outro tipo de comitê também, existe uma galerinha, uns departamentos de DEI que podem sim ter influenciado de alguma forma nas decisões criativas, e sempre negativamente também. Então não sei se ela tá falando essencialmente do colarinho branco, né? Ou do colarinho colorido. O filme de super-heróis apoiado pela Sony, lançado em fevereiro de 24, arrecadou apenas 43 milhões de dólares nos Estados Unidos e atualmente detém uma péssima classificação de 11% no Rotten Tomatoes. E a Duda vai colocar um print aí do Rotten pra você ver que as coisas não mudaram muito pro Madame Teia. Desculpa, Dakota. O filme foi amplamente criticado pela crítica especializada e ridicularizado pelo público, com memes e clipes virais se espalhando rapidamente online, transformando o filme em um símbolo da fadiga dos super-heróis e dos fracassos dos estúdios. E eu discordo da fadiga de super-herói, tá? Pra mim a fadiga é da lacrate, vocês já sabem a minha opinião. Johnson estrelou como Cassandra Webb, uma paramédica de Nova York que ganha poderes psíquicos após uma experiência de quase morte, e que no quadrinho é uma senhora toda carcomida, toda idosa, um maracujazão de gaveta, mas que é uma carta interessante no Marvel Snap. Tem a cartinha aí, Duda? Bota ela aí, toda velhinha, porra, você pode mover uma carta daqui pra lá todo turno. Madame Teia é uma personagem um tanto obscura do universo dos quadrinhos do Homem-Aranha que a Sony tentou transformar em seu próprio veículo cinematográfico. De acordo com Johnson, no entanto, o projeto mudou drasticamente ao longo do tempo e ela acabou se vendo marginalizada no processo, e muita coisa que não acontece nesse filme poderia ter tornado esse projeto muito mais intenso, talvez até subversivo, talvez até cult, no sentido daquele produto mais profundo, que traz um pouco mais de reflexão acerca do personagem, mas não, no final das contas, se resumiu a uma baboseira sem sentido, com histórias de origem que não colam umas nas outras, personagens mal aproveitadas. A Sydney Sweeney tá nesse filme, e mesmo assim, né, tem um monte de moças aí, de boas atrizes, muito bonitas e muito talentosas, e não, elas não conseguem brilhar ali dentro de jeito nenhum. Aspas para Dakota de novo: acho que infelizmente com Madame Teia começou como algo e se transformou em outra coisa, explicou ela. E eu estava meio que acompanhando a viagem naquele momento, mas isso acontece. Filmes de grande orçamento fracassam o tempo todo. E mais uma imagem de Dakota Johnson, toda bonita e fazendo aí as empresas perderem milhões de dólares. Tô brincando, a culpa não é dela. A atriz não especificou como
como o filme começou, nem nomeou os indivíduos responsáveis por seu redirecionamento criativo. No entanto, seu comentário aponta para uma frustração maior que muitos atores e diretores têm expressado nos últimos anos, a tendência crescente de executivos de estúdios e interesses corporativos exercerem controle criativo sobre os filmes, muitas vezes em detrimento da integridade artística. E aqui a gente recai nas mesmas duas possibilidades: ou são os engravatados tentando fazer com que o produto dê mais resultado financeiro, mas sem ter a menor ideia dos caminhos para isso, ou então a própria equipe da Lacrate tentando fazer com que o produto distribua um panfleto e, no caso deles, cagando completamente para o que vai gerar de receita. Apesar do desastre, Dakota Johnson insiste que não guarda nenhuma amargura da experiência, aspas para ela. Não tenho um band-aid para essa ferida, disse ela ao Times. Não há uma parte de mim que diga, eu nunca mais farei isso. Já fiz até filmes pequenos que não deram certo. E quem é que se importa? Esta não é a primeira vez que Johnson critica a forma como Madame Teia foi conduzida. Em uma entrevista ao Bustle no ano passado, poucas semanas após o filme fracassar nas bilheterias, ela ofereceu uma visão mais filosófica do sistema de estúdio moderno e sua dependência da produção cinematográfica baseada em dados. Aspas para Dakotinha novamente. Os filmes são feitos por um cineasta e uma equipe de artistas ao seu redor, disse ela na entrevista de fevereiro de 24. Então não se pode fazer arte com base em números e algoritmos. Há muito tempo, minha impressão é que o público é extremamente inteligente e os executivos começaram a acreditar que não. O público sempre será capaz de farejar mentiras. E aqui ela aponta um dos cernes desse tipo de questão, que é o quê? O fato de que o público realmente acompanha tudo de perto, é menosprezado por certos CEOs engravatados aí e tal. Eles acham que o povão vai aceitar qualquer coisa, eles compram, o nerdola não tá nem aí, muito pelo contrário, o nerdola tá ligado, ele acompanha o processo de perto e hoje em dia com a internet a gente pega a mentira assim de muito longe, e a lacrada também. A frustração de Johnson com projetos criativamente vazios parece ir além dos filmes de super-heróis. Em entrevista ao Los Angeles Times sobre sua nova comédia romântica com Pedrinho Pascal e Chris Evans, um baita elenco esse filme aí, o Materialists inclusive, ela revelou que vem recusando comédias românticas há anos, porque em suas palavras, a maioria delas simplesmente não era boa. E convenhamos que ela ia ficar bem fazendo comédia romântica com aquele outro lá, o Homem-Formiga lá também, o velho que não envelhece. O meu nome desse ator, Barros? Matt Hughes, Tom Cruise, Natasha Kinski. O meu nome dele? Paul Rudd. Nunca ia lembrar esse nome. Aspas para Johnson. Esses filmes não são bons, disse ela sobre os roteiros de comédias romantiquinhas que recebeu desde How to Be Single de 2016. Que em português tem o título Como Ser Solteira. Aspas para ela de novo. Me desculpe, eu acho que muito do que eu leio hoje em dia é vazio de alma e de coração. Eu realmente adoro uma comédia romântica se sinto que consigo me conectar com as pessoas nela. E acho que tenho tido dificuldade em me conectar com as pessoas em algumas das comédias românticas que me ofereceram. Talvez a dona Dakota Johnson só esteja precisando de um novo amor para se encontrar. Se ela quiser um contato de um amigo meu em Floripa, certo, Barros? Cara solteiro, cara bonitão, tá no shape aí, ainda não vendeu o Fusca, mas deve se acertar. Pode ser uma opção interessante pra ela voltar a gostar de conteúdo de comédia romântica e também voltar a encontrar trabalhos dos quais ela possa se orgulhar. Mas me diga você, meu querido gamer médio, meu woke de direita, o que é que você acha do fiasco de Madame Teia e se sim ou não, tá diretamente ligado com a presença dela ou ela apenas foi o avatar, coitada? Ela tava lá realmente fazendo o trampo dela e infelizmente a coisa toda já estava fadada ao fracasso, independente de sua beleza, de seu talento e de tudo que aconteceu. Qual o percentual de culpa de Dakota Johnson na sua visão? Clicou na curtida? Obrigado por isso. Deixou um comentário? Muito obrigado também. Barros, agradeço mais um vídeo. Tamo junto até o Pro. Estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.